sócio. Mas vamos lá. Quem fez um dos textos mais duros sobre 2026 foi a turma do Estadão. E aqui revela muita coisa, inclusive sobre alguns políticos que estão aí se movimentando no cenário atual. E o que dá para esperar da imprensa brasileira? Esqueçam qualquer chance de um dia a imprensa brasileira criticar o Lula, assim, no que deve ser criticado, num cenário onde, se a imprensa pisar firme, Bolsonaro pode voltar. A imprensa vai deixar o Brasil ir pro buraco, se necessário for, para impedir a volta de Bolsonaro. Ontem, 3 da manhã, no dia 31 de março, dia bem simbólico, o Estadão solta essa nota. Com Bolsonaro vem a bagunça. Só com Bolsonaro. Com Lula não. Lula é um cara organizado, um cara bacana, um cara porreta. O desemprego aumenta, mas o Lula é um cara porreta. A volta do ex-presidente restabelece o caos na política. Bolsonaristas e lulistas, lulopetistas, colocar ali, prosperam nessa confusão com que o país perde. Espera-se que a oposição civilizada se apresente. Aí eles começam falando, o ex-presidente Jair Bolsonaro desembarcou anteontem em Brasília, trazendo na bagagem o caos. Como assim, rapaz? O cara não falou nada, o cara não fez nada, o cara foi super de boa. Qual o caos? Eu quero saber. É espantoso que um político tão desqualificado como ele já seja tido por seu partido como grande líder, sem estatura intelectual e moral para nenhum cargo público, nem para nenhum debate sério sobre os rumos do país. Você vê como são as coisas. Assim que o Estadão vê Bolsonaro. Obviamente, é a opinião do Estadão que está sendo expressa nesse editorial, né? Mas o Estadão não existe, né? Um CNPJ. Foi alguém que escreveu. Seria até interessante saber os célebres, né, nomes que escreveram essa nota. Bolsonaro pretende ser o catalisador da oposição ao petista Lula da Silva. Para Dilma, por sua vez, a volta de Bolsonaro à ribalta é um presente valioso, porque coloca em segundo plano os muitos problemas de seu governo e ressuscita o cenário de confronto que o petista soube tão bem capitalizar na campanha eleitoral do ano passado. Não, Lula não soube capitalizar. Eles não souberam fazer nada. Foi o consórcio, foi o Estadão, foi a Globo. A Globo, principalmente a Globo. A Globo hoje é, talvez, um dos maiores problemas que o Brasil enfrenta. É a Rede Globo. Aí vem a Veja, o Estadão, muita gente do Metrópolis, foi essa turma. Através de distorções. Você pega a fala de Bolsonaro, você tira de contexto. Teve até algumas mentirinhas. Fora todos aqueles absurdos que nós vimos ao longo dos últimos 4 anos, como pessoas aí da própria grande imprensa que faziam alguns artigos, né? Porque eu torço para que Bolsonaro perca a sua vida. Eu ainda tô sendo eufêmico, porque a manchete original é muito pior do que eu tô falando. Então, assim, não é que o Dilma soube aproveitar, foi o consórcio. Toda uma dedicação. Vocês lembram como foi a sabatina de Bolsonaro no Jornal Nacional? E como foi a sabatina do Dilma? A de Bolsonaro não deixava ele falar, interrompeu a todo momento. Já a do Dilma, William Bonner já começou levantando a bola. Com a bola lá em cima, a Renata segurou a bola e falou, vai Dilma, sobe aqui na escadinha e corta, vá, venha. Pelo amor de Deus, pô. É uma piada o que tá acontecendo aqui. Aí vem, ó, ou seja, é uma situação de ganha-ganha para Bolsonaro e para Lula. Só o país perde. Agora sim, ficar em segundo plano os problemas, só se a imprensa deixar. Todo mundo aí tem 24 horas no dia, todo mundo é adulto, todo mundo é maduro, todo mundo tem livre-arbítrio. Se a imprensa quiser colocar uma lupa nos problemas que o Brasil enfrenta, a imprensa pode fazer isso. Nada os obriga a fazer a cobertura do, sei lá, do café da manhã de Bolsonaro. Mas vamos continuar. Sendo agente do caos, Bolsonaro não tem nenhuma pretensão de oferecer uma visão alternativa de Lula. Como não? Os governos são totalmente antagônicos. Totalmente antagônicos. Seu objetivo é apenas atrapalhar o máximo que puder, disseminando desinformação e promovendo o que é de pior na política nacional. Ué, é justo das contas? A gente está comentando agora sobre o calabouço fiscal. Foi aprovado o marco do saneamento, marco das ferrovias. Diversos avanços na infraestrutura do país foram feitos. Diversos avanços também nas questões ligadas à redução da burocracia. Como assim, pô? Tem nada? Nada de bom para mostrar?
Os pequenos Bolsonaros eleitos para o Congresso não estão ali para propor nada, nem para negociar nada. Como assim? Você vê, né? O Estadão está negando qualquer possibilidade de existência de alguém que apoie qualquer coisa ligada a Bolsonaro. Qualquer coisa. A imagem semelhante ao seu guru pretende testar os limites da decência e com isso ameaçar ainda mais amealhar ainda mais votos de eleitores desencantados com a democracia. Estão desencantados com a democracia. Por que será, né? Eis porque cabe à direita democrática desvincular-se de Bolsonaro e oferecer ao país uma alternativa competente e moralmente correta de oposição ao governo petista. É preciso impedir não apenas que Dilma cumpra suas ameaças de arruinar as bases da estabilidade econômica do país, como também que na esteira desse provável desastre, Bolsonaro, ou alguém tão desqualificado quanto ele, se apresente como alternativa eleitoralmente viável. Isso daqui é para vocês que ficam aí curtindo o seu Sérgio Moro, dando palanque pro Moro, mas o Moro é anti-Lula. Eu quero ver se a Simone Tebet sair do governo e começar a criticar, se vão começar a bater palma pra Simone Tebet. Vocês não estão falando todo mundo, né? Diga assim, grande parte da direita fica batendo palma pra turma que, assim, não é 10 anos atrás, é coisa assim de 6 meses atrás, tava aprontando com a direita. Uma coisa é beleza, né? Vamos manter aqui um diálogo institucional, é depender da pauta, vamos nos unir em torno de uma pauta, tipo, é para reeleger Bolsonaro, beleza. Agora a eleição já acabou. Cuidado aí quando fica levantando a bola de algumas pessoas. O fato é que a volta de Bolsonaro tende a drenar as energias do país para temas tão divisionistas quanto irrelevantes para os destinos nacionais, como questões identitárias e culturais. Não tem relevância. A família não tem relevância. Impedir o avanço numa agenda que leve à liberação, né, de coisa que não presta, isso também não tem importância. Tem nenhuma importância. Garantir que as pessoas tenham algum tipo de ferramenta para poder se defender, isso também não tem importância. Lutar pela garantia da propriedade privada, isso também não tem importância. Nada tem importância. Lutar para que a religião cristã tenha o devido respeito que ela merece, isso não tem importância. Nada disso tem importância. Nada. Né? São questões identitárias. São pautas retrógradas o que Bolsonaro defende. A direita democrática não faz isso. Realmente, o que Sérgio Moro pensa sobre diversos temas? O Meu Corpo, Minhas Regras, por exemplo, ele aplaudiu todo o ativismo judicial para avançar com o tema. Isso está na tese de doutorado dele. A direita democrática, que o Estadão abraça. A índole destrutiva de Bolsonaro marca a marca maior de seu tormentoso mandato, de certo seguirá produzindo efeitos nocivos para além de seus dias no poder, ainda que o ex-presidente viesse a ser declarado inelegível, cenário que se descortina como altamente provável. Para o bem do Brasil, este jornal espera que nem Lula, nem os representantes dessa direita civilizada que começaram a se organizar à concluída eleição se deixem pautar pelas diatribes de Bolsonaro. Você vê, Lula, vocês estão vendo que é o governo atual, mas o Estadão, se tiver que escolher, ele vai ficar com Lula. Ó. Que nem Lula, nem a direita civilizada deem couro para Bolsonaro. Lula, não faça isso, Lula. Não faça isso, Lula. Não deixe. Lula é um mal menor. E menos ainda que lhe deem brasa o combustível para que ele incendeie o país. É tudo que Bolsonaro quer para se manter relevante na política nacional. Em relação a Dilma, há pouca esperança para um comportamento magnânimo diante da oposição irracional que Bolsonaro representa. Petistas e bolsonaristas são representantes de forças políticas que se retroalimentam do medo e do ódio que nutrem uma pela outra. Lula sabe que o adversário ideal dele do PT será a extrema-direita. Meu Deus. Se hoje o presidente encontra tempo para bater boca em público com o senador, é improvável que ignore olimpicamente seu adversário na eleição passada. Sabe por que o Lula quer Bolsonaro como adversário? É o Estadão. O Estadão é a resposta. Porque se for qualquer outra pessoa, o Estadão não vai apoiar o Lula. É por isso que ele precisa de Bolsonaro. A Globo vai apoiar o Lula. A Folha de São Paulo vai apoiar o Lula. A Veja vai apoiar o Lula. Todo mundo apoia o Lula de novo. Pode quebrar o país.
desemprego bater 20%, a dívida PIB passar de 100%, eles vão apoiar o Lula. Tá claro. O problema é Bolsonaro e vai continuar sendo. Vai continuar sendo. E aí, para encerrar, Bolsonaro, por sua vez, sabe que seu grande triunfo na política decorreu da exploração do antipetismo que anima grande parte do eleitorado. Por que será, né? Por que será? A ascensão de uma direita conservadora, não reacionária, democrática e republicana que possa antagonizar com o PT o levaria de volta a um lugar que ele conhece muito bem, a obscuridade. Acho que Bolsonaro ele tem um destaque na imprensa já há um bom tempo, né? Um bom tempo. Justamente por isso, Bolsonaro volta agora ao país, contando com uma parcela da sociedade eletrizada e dispersa para, a um só tempo, manter viva a batalha particular que trava contra o Dilma e impedir a ascensão de novas lideranças políticas à direita capazes de reduzi-lo a mero acidente da história. A esperança de um país menos tumultuado e mais concentrado em uma agenda de reconstrução e pacificação nacional recai sobre os ombros dos genuínos democratas, tanto à direita quanto à esquerda. Só não existe no Brasil extrema esquerda, né? Todo mundo é de esquerda moderada, tipo Boulos.